Só duas sociedades, dois povos que são masculinistas de verdade, onde o macho, o homem, manda e não tem interferência das mulheres para nada. Qual é essa sociedade machista de verdade? São duas sociedades, dois povos que ao longo da história foram até bastante unidos, no que no mínimo estão desde 300 anos depois de Cristo unidos, e pode ser até 800 anos antes de Cristo unidos. São os judeus e os alemães arianos. Ambos são arianos, da etnia ariana. Então, esses dois povos são bem machistas, não dá espaço para elas, as mulheres, ou uma organização fundamentada na Torá, onde só o homem que manda, que faz leis e que faz os planos, faz as coisas. Elas, na Torá, no Velho Testamento, na Bíblia, e no Taná também, que é de Gênesis os últimos livros do Velho Testamento, a mulher só usa pano na cabeça e pare crianças, né? A vida delas é bem simples ali, e até atualmente nos alemães e nos judeus. Lá no Velho Testamento a mulher usava o pano tampando o rosto. É tipo um hijab islâmico, mais ou menos igual. Tem um nome lá. Cuidava dos filhos, tinha filho, né? Tinha várias leis para elas não sofrerem abuso sexual de qualquer um. Era uma família unida. Então era difícil fazer vítimas de mulheres de vítimas. Não era qualquer um que chegava na área, até porque o judeu sempre viveu em tribo de famílias, aumentando o sangue. O alemão, se não era judeu, ariano, ashkenazi, como eu já disse, né? Os anos aí que os judeus podiam estar na Alemanha, 800 anos de Cristo, provavelmente, e no mínimo, com toda certeza, 300 anos depois de Cristo, os judeus entraram na Alemanha. E os alemães é uma cultura que tinha ensinamentos do Velho Testamento. Uma organização muito boa. E mesmo negando a escritura do Velho Testamento, o povo alemão ele era muito organizado. Então não tinha criminosos, não tinha bandidos, não tinha porra nenhuma na Alemanha. O povo do norte, os arianos, no geral, os hiperbóreos, o povo europeu, em grande maioria, era assim. Os nórdicos são assim, eram assim. Então, a história passa de homem para homem. Só é importante homem para homem, ideia para ideia. O homem era verdadeiramente dono da ação. E a maioria, os judeus e os arianos, eram poligâmicos. Então, um homem tinha várias mulheres e se multiplicava muito. Se não me engano,
eu não tenho certeza se o judeu era poligâmico assim a partir de certo tempo, mas a poligamia no judaísmo só foi acabar no século 8 depois de Cristo. Então, era poligâmicos sim, os judeus. Aí não sei os arianos, os alemães, os nórdicos com certeza eram também poligâmicos. Só passando essa genética de reis, de caras inteligentes, que tinham acesso a livros, conhecimento. Os judeus Ashkenazi fazendo os incestos deles, primo com primo, tio com tio, mãe com filho, e etc. Irmãos com irmãos, persistindo na, na genética da serpente, do conhecimento da serpente. E daí nasciam alguns judeus askenazes saudáveis o suficiente para continuar o incesto com sanguinidade, mas passando o conhecimento que herdou do irmão para o irmão, da mãe para o pai, para o filho, filha com irmã, é bagunça, cara. Mãe com filha, com filho, é, é, pai com filha e tal, passando essa genética de conhecimento, porque você fechar o sangue assim, você passa o pensamento, o modo de viver. E os judeus sempre procuraram isso. Os alemães fazendo também um pouquinho disso. Eles era se arianizando cada vez mais, aprendendo com como ditar, falar a cultura deles, as histórias deles, com um pouquinho de influência do Velho Testamento, do judaísmo. Porque o povo alemão ariano, ele desceu ao sul e fundou várias culturas. São os arianos, entendeu? A etnia ariana que fundou várias culturas. Tá? Irã, Afeganistão, norte da África, Israel, é tudo descrição de arianos, entendeu? Traços quadrados, cabelo loiro, alguns ruivos também. Na Índia também. Então, esse povo convive, esses dois povos convivem faz tempo, mais ou menos juntos. Seja com influência verbal, ouvindo uma história do outro, passando conhecimento um para o outro, passando povo, cultura, pessoas um para o outro e mantendo um conhecimento, uma etnia mais ou menos intacta. Então, não tem espaço para as mulheres. Elas terão uma vida comum, simples, segura, boa, são bonitas, alemãs são muito bonitas. A alemã tem um corpo maravilhoso, a judia tem um corpo maravilhoso, vive bastante, são inteligentes, são ricas, não sofrem abusos de bandido, abusadores sexuais e tem acesso a várias coisas, cara. Então é uma vida muito boa, apesar de não ter influência intelectual. Ninguém se inspira nelas porque não tem espaço para elas na política, não tem espaço para elas serem guerreiras, ir para a guerra, não tem espaço para elas comandar nada. Elas são progenitoras, têm filhos, crianças. Isso aí que é uma cultura verdadeiramente machista. E você não vai ver muitas assim mulheres importantes no judaísmo e nos arianos alemães, porque não tem espaço para elas, entendeu? O negócio começa pela base do homem e passa de um homem para homem, a genética e o conhecimento, o parentesco é muito importante, entendeu?
Isso aí.